Num mundo paralelo, ameaçado pelo Rei Demônio e seus capangas, um grupo, a Banda dos Heróis, decide tomar as rédeas da situação para finalmente derrotar o Rei Demônio e seus generais. Hyuga, o líder do grupo, pergunta aos amigos se eles têm certeza da decisão, pois não há mais volta. Os três afirmam estar totalmente prontos para enfrentar o Rei Demônio, mesmo que isso lhes custe a própria vida. A maga do grupo tranquiliza Hyuga, pedindo para ele não se preocupar. Ela fez a lição de casa, estudou cada general do Rei Demônio e está convencida de que podem esmagá-lo se seguirem o plano à risca. Hyuga sorri para eles e todos se preparam para entrar no castelo, para a etapa final da luta contra o Sr. Demônio. Mas assim que cruzam a porta principal, a sorte deles azeda. O primeiro adversário é ninguém menos que Yuki, o próprio capitão dos generais. Yuki declara à Banda dos Heróis que os esperava há um bom tempo. Ele afirma que, se quiserem sequer tocar no Rei Demônio, terão que passar por ele primeiro, e que nenhum deles tem a menor chance de vencê-lo, absolutamente nenhuma. A maga, já farta de ouvir, o interrompe bruscamente com uma bola de fogo bem no rosto. Yuki repele a bola como se fosse uma mosca, e diz que sabia que a Banda dos Heróis era fraca, mas não a ponto de a magia de bolas de fogo ser bloqueada por meros feitiços defensivos. O tanque do grupo avança imediatamente para tentar derrubar o demônio, mas em vão. Yuki desvia de todos os golpes com uma facilidade desconcertante antes de dar o troco com um chute que o arremessa para trás. Imediatamente, Cilia, a sacerdotisa de suporte do grupo, usa sua magia para fortalecer Hyuga, que se prepara para lançar um dos ataques mais poderosos de sua lendária espada, Excalibur. Mas Yuki não se mexe 1 milímetro. Ele lança seu próprio ataque, que colide com os poderes mágicos do herói, submergindo-os e varrendo todos com uma onda de energia sombria que os nocauteia na hora. Enquanto os examinava para decidir o destino deles, ele avista Celia na retaguarda e logo percebe que ela é exatamente o tipo dele. Seus pensamentos são interrompidos pelos generais, que perguntam se devem acabar com o grupo para que nunca mais causem problemas. O Anão Verde pergunta a Yuki por que ele olhava a sacerdotisa com tanta insistência. Ele desvia da pergunta, fingindo que estava apenas pensando o que fazer com aquelas pessoas. O Homem Sem Cabeça pergunta se não deveria simplesmente acabar com eles, mas Yuki diz que é melhor jogá-los para fora do castelo, só isso. Ele ordena que transportem os humanos para fora e os deixem perto de um vilarejo não muito longe dali. Os três generais obedecem e levam a Banda dos Heróis para fora, enquanto o Anão Verde diz a Yuki que ele deveria parar com essas coisas, pois desta vez ele vai arrumar encrenca com o Rei Demônio. Yuki diz para ele não se preocupar com o Rei Demônio por enquanto lança um último olhar para Sylvia e se despede em pensamento enquanto a levam. Um mês se passa desde aquele dia, e a Banda dos Heróis continua suas tentativas de cercar o castelo, mas toda vez Yuki os domina sem esforço e os joga para fora. Um dia, o próprio Rei Demônio o convoca e com seu ministro pergunta a Yuki por que ele ainda não eliminou a Banda dos Heróis. O ministro zomba dele, afirmando que os heróis devem ser incrivelmente fracos se perdem para um Zé Ninguém como o Yuki. Toda a corte cai na gargalhada com a piada, enquanto Yuki, de cabeça baixa, não responde nada. O Rei Demônio retoma a palavra, trazendo o silêncio de volta, e diz a Yuki que, se a Banda dos Heróis sair viva do castelo da próxima vez, ele confiará a tarefa de cuidar deles aos seus subordinados. Yuki pensa imediatamente em seus subordinados e decide que não pode deixar isso acontecer. Ele promete ao Rei Demônio que da próxima vez que a Banda dos Heróis entrar no castelo, eles não verão a luz do dia seguinte. É garantido. De volta aos seus aposentos, ele se deita na cama e reflete sobre como deve acabar com a Banda dos Heróis de uma vez por todas na próxima vez que entrarem no castelo. Ele não pode deixar seus juniores enfrentá-los, pois eles não teriam a menor chance. Ele pensa que a Banda dos Heróis é forte o suficiente para derrotar facilmente o próprio Rei Demônio, mas ele consegue mantê-los à distância apenas porque possui habilidades superpoderosas e é mais forte que todos eles juntos. Algumas semanas se passam e a Banda dos Heróis entra novamente no castelo. Desta vez, Yuki decide acabar com eles de uma vez por todas. Ele diz ao líder do grupo que deveria aprender com os erros e parar de incomodá-lo a cada 2 semanas só para levar um chute na bunda sem motivo algum. Hyuga avança imediatamente com um tanque ruivo chamado Raven, e eles cercam rapidamente Yuki para um ataque duplo vindo de 2 direções diferentes. Mas Yuki é rápido demais para eles. Ele antecipa e bloqueia antes de contra-atacar com sua própria descarga mágica violeta, afastando os 2 rapazes. Os rapazes pensaram que Yuki tinha terminado, mas, para a surpresa deles, Yuki não lhes dá trégua e dispara uma segunda descarga mágica, atingindo-os em cheio e arremessando-os contra uma parede.
Celia corre imediatamente para o duo para curá-los e garantir que estão bem, enquanto Mika fica na retaguarda para manter Yuki à distância e dar tempo a Celia para curar Yugo e Raven. Mika lança imediatamente seu feitiço que Yuki consegue bloquear, mas ao mesmo tempo, ela lança uma bola de fogo curva com uma explosão atrasada que pega Yuki de surpresa e explode bem no rosto dele. Mas isso não tem importância alguma, pois com seus atributos super poderosos, não faz absolutamente nada a ele. Mika se pergunta como um simples general pode ser tão forte, mas o truque dela funcionou. Ela deu tempo suficiente a Celia para curar os outros dois, permitindo que se defendessem novamente. Yuki zomba deles, afirmando que nada mudará, não importa quantas vezes o enfrentem. Mas Yugo não está com humor para discutir, ele saca sua espada e se prepara para um último contra-ataque. Sua espada começa a brilhar enquanto ele concentra toda a sua energia na lâmina e avança sobre Yuki para finalizá-lo com um golpe derradeiro. Mas, quando a fumaça se dissipa, ele ouve novamente a voz de Yuki, perguntando se agora ele acredita que não podem vencê-lo, não importa o quanto tentem. Yugo recua, pronto para contra-atacar, e diz a Yuki que eles não têm muita escolha e devem vencer o Rei Demônio a todo custo. Para a grande surpresa deles, Yuki propõe deixá-los passar e alcançar o Rei Demônio se deixarem Celia para trás por enquanto. Yugo é contra essa oferta. Ele não pode abandonar um de seus companheiros, mas Mika os faz ver a razão. É a vida de uma sacerdotisa contra a de milhões de pessoas. Yugo ainda hesita, mas Sylvia toma a palavra atrás deles e diz aos membros do grupo para a deixarem e avançarem. Com isso, o herói promete voltar para buscá-la assim que terminarem com o Rei Demônio e atravessa a porta para a próxima sala. De volta à caverna, Yuki começa a se sentir desconfortável por estar sozinho com Celia e pergunta como ela está. Celia ainda está em guarda e diz a Yuki que, mesmo sabendo que não tem chance alguma contra ele, ela lutará até o fim. Com isso, ela lança imediatamente uma descarga mágica que Yuki bloqueia, e ele lhe diz para se acalmar, pois não tem a menor intenção de fazer mal a ela. Isso a deixa confusa, e ela pergunta por que ele a fez ficar para trás. Então Yuki reúne sua coragem e finalmente confessa que se apaixonou por ela desde a primeira vez que a viu no castelo e que gostaria muito de convidá-la para sair. Essa foi a última coisa que Celia esperava, e ela fica incrivelmente chocada, sem saber o que dizer. Ela simplesmente se desculpa e Yuki entende o recado. Ele começa a se lamentar no chão, afirmando que não tem mais nenhuma razão para viver neste mundo. Celia, ainda incerta da situação, se pergunta se não é apenas mais um truque de Yuki para fazê-la baixar a guarda. Ela afirma que demônios são supostamente sem coração, então não deveriam sentir remorso algum, certo? Mas Yuki responde que ele não é bem um demônio. Ele era, na verdade, um humano em seu próprio mundo, mas foi reencarnado aqui como um demônio sob as ordens do Senhor Demônio. Ele diz a ela que a razão pela qual o grupo dela não conseguiu vencê-lo é porque ele é super apelão e mais forte que qualquer um neste mundo, provavelmente. Ele afirma que nem sequer tem permissão para sair, exceto para atacar um vilarejo humano, o que ele odeia, pois no fundo ele ainda é humano. Celia pergunta a ele se ele era tão apelão por que não matou o Rei Demônio e fez o que queria. Mas Yuki responde que mesmo que pudesse matar o Rei Demônio quando quisesse, se o fizesse, os demônios nomeariam o próximo Rei Demônio, o que ele absolutamente não quer. Então, Celia diz a ele que deveria deixar de lado toda essa história de demônio, vir para o mundo exterior e recomeçar a viver entre os humanos. Yuki sente de repente uma faísca em seu coração e decide aceitar a oferta. Esse foi o dia em que o Rei Demônio foi derrotado pela Banda dos Heróis. Uma imensa celebração ocorreu na capital real, onde a Banda dos Heróis foi honrada pelo próprio rei, e uma grande fanfarra foi organizada para os heróis que salvaram o país das garras do Rei Demônio. Yuki observa tudo isso de fora e decide quebrar os próprios chifres para parecer mais humano. Ele compra um monte de roupas normais antes de ir para a Guilda dos Aventureiros. Ele encontra a guilda completamente vazia, com apenas um recepcionista com cara de poucos amigos atrás do balcão. Yuki pergunta alegremente se poderia ser aceito na guilda, e o sujeito chamado Cramon solta um suspiro de frustração. Todo mundo teve um feriado para celebrar a vitória contra as trevas, mas ele, o azarado, teve que vir trabalhar hoje. Ele registra Yuki como aventureiro e lhe entrega seu cartão, avisando para não perdê-lo, pois é um saco para reemitir. Algumas semanas se passam, durante as quais Yuki emenda uma missão na outra, tornando-se o aventureiro mais rápido a subir nos rankings, passando de F para D em poucas semanas. Ele é o queridinho da guilda no momento, e até Cramon o aborda, perguntando como diabos ele sobe de nível tão rápido. Sendo supostamente um iniciante total, Yuki não sabe bem o que responder e simplesmente lhe entrega algumas das missões que queria pegar. Quando Celia surge do nada e lhe diz para encontrá-la a sós. Ela o leva para casa e afirma que quer que ele saia da Guilda dos Aventureiros. Ela explica que desde a morte do Rei Demônio, os países tentam se apoderar de mais poder e recursos,
e alguns até tentam adquirir a Groenlândia depois de capturar a Venezuela à força. Ela explica que figuras importantes de muitos países tentaram contratar os aventureiros mais fortes que puderam encontrar, e ela afirma que Jeff Bezos ofereceu a mão de sua esposa em casamento a Hugo, o herói. Na esperança de adquiri-lo como um peão e usá-lo para fins militares, ela afirma que na velocidade em que ele subiu nos rankings é só uma questão de tempo antes que um país o descubra e tente adquiri-lo. E isso seria desastroso, pois ele seria o equivalente humano de uma bomba nuclear ambulante. Yuki promete ser discreto por um tempo e não chamar muita atenção. Nesse exato momento, a mãe de Celia os chama para o quarto e diz a Yuki que recebeu pedidos de casamento para a filha, e que até o próprio herói propôs se casar com Celia. Isso deixa Yuki furioso, que começa a reclamar dos Chad como um incel, mas Celia manda ele calar a boca, pois ela já recusou todos os pedidos deles. Ao ouvir isso, Yuki se vira para a mãe dela e afirma que ela já o rejeitou uma vez, então ele continuará a ganhar a vida como aventureiro. E quando ele puder oferecer a ela uma vida decente, é aí que ele a pedirá em casamento novamente e verá se a resposta é diferente. Isso parece satisfazer a mãe dela, e ela os deixa os dois sozinhos. Yuki decide se despedir e diz a Celia que haverá em breve. Com isso, ele volta para sua vida, esperando ansiosamente o momento em que poderá pedi-la em casamento novamente. Alguns dias se passam e Yuki decide aceitar uma nova missão para uma quimera que ataca os aldeões sem motivo algum. Cramon havia dito a ele que essa missão levaria pelo menos uma semana, ou até mais. Mas no fundo da selva, quando ele encontrou a quimera, percebeu que essa besta não era tão difícil de lidar. Na verdade, esse bastardo meio galinha, meio serpente se jogou em cima dele várias vezes, mas em vão. Yuki é muito mais rápido, e o exaure antes de finalmente usar seu ataque relâmpago para acabar com ele, de uma vez por todas, de uma vez por todas. Com isso, ele recolhe todas as penas da besta como prova da conclusão da missão, percebendo que mal levou meio dia para cuidar desse monstro, o que significa que ele pode provavelmente subir de nível ainda mais rápido do que imaginava. Antes que pudesse guardar suas coisas para o dia, ele sente uma presença ao redor. Um cavaleiro surge dos arbustos e tenta esfaqueá-lo na garganta, mas Yuki desvia sem esforço. Ele nota de repente um homem-pássaro voando acima dele, tentando arrancar seus olhos. Mas Yuki usa sua magia para criar uma barreira e o repelir. Antes que tivesse tempo de recuperar os sentidos e entender quem o atacava, ele é assaltado por uma fada elfa que ele reconhece imediatamente. Sheikh, seu subordinado. Ele o chama, afirmando que é ele, mas com uma aparência diferente. Sheikh para no último momento, surpreso ao ouvir o próprio nome. Leva um segundo para ele perceber que é o capitão deles, e os outros também saem de seus esconderijos, confusos. Sheikh afirma que pensou que era um daqueles aventureiros irritantes que matam demônios, e foi por isso que o atacaram. Harpia e Duke ficam chocados ao ver que o capitão deles ainda está vivo, pois pensaram que ele havia morrido na queda do Império. Yuki afirma que está muito feliz em ver que estão todos bem, mas Duke pula imediatamente em cima dele, perguntando onde diabos ele se meteu depois de tê-los deixado sozinhos na queda do Rei Demônio. De repente, ele também percebe que Yuki não parece mais ter seus chifres nem suas asas e que ele se parece mais com um humano agora. Isso o confunde e ele pergunta onde foram parar seus chifres e por que ele está vestido como um humano. Yuki manda ele calar a boca e o deixa explicar. Com isso, ele começa sua bem curta explicação sobre o fato de ser um tremendo bobo que confessou seu amor à sacerdotisa da Banda dos Heróis e foi rejeitado. Seus subordinados ficam confusos. Como o capitão dos generais do Rei Demônio pode de repente viver como um humano? Yuki lhes diz que escolheu esse caminho por si mesmo e que eles são livres para seguir o que quiserem neste mundo mais pacífico. Os três recusam imediatamente, afirmando que querem ficar com ele e viver como humanos. E também estão muito interessados em conhecer a pessoa por quem ele se apaixonou. Yuki lhes diz para pensarem de forma mais realista, pois isso não pode acontecer. Eles são obviamente demônios e não terão realmente seu lugar no mundo humano. Os três concordam, no entanto. Se o capitão deles pode se transformar para parecer mais humano, então eles também podem. Ao ouvir isso, Yuki aceita mantê-los com ele e os leva para conhecer Celia, que fica horrorizada ao saber que Yuki arrancou as asas da arpia. Ela o repreende por não ter pensado duas vezes, pois mesmo que quisessem parecer mais humanos, arrancar as asas de uma arpia deve ser tão doloroso. A arpia se agarra a Celia, murmurando que ela é gentil. E até Duke e Sheikh ficam impressionados e a aplaudem. Com isso, todos se dirigem para a mansão dela para tomar chá. Celia pergunta se é verdade que eles eram todos subordinados de Yuki, mencionando que não se parecem muito com demônios. Yuki afirma que Duke é, na verdade, um cavaleiro sem cabeça, Harpia é uma harpia, Sheikh é um pixie, que são todas criaturas humanoides, em vez de demônios puros.
Celia fica surpresa ao ver o quanto Yuki fala, pois ele nunca tinha sido muito falante. Duke responde que não falava muito por causa do próprio capitão. É preciso dizer que, desde que Yuki chegou como capitão deles, ele o detestava cordialmente. Desde que Yuki chegou a este mundo, ele era basicamente um eremita completo que nem falava com seus subordinados, e ousava até desrespeitar e ignorar as ordens de seu superior direto, Zai, que afirmava ser uma perda de tempo total lidar com Yuki. Ao ouvir isso, Duke decidiu que cuidaria pessoalmente desse novo capitão irritante e lhe ensinaria como as coisas funcionavam ali à força. Mas Yuki se mostrou forte demais para Duke, que levou uma surra do capitão, o que lhe deu um novo respeito pela força que Yuki possuía. Celia afirma que eles parecem se importar muito com o capitão agora, e Duke admite que os três começaram a se importar com o capitão e o capitão também. Nesse exato momento, Yuki percebe que não houve mais Harpia e Cheir brincando e tenta encontrá-los, percebendo que eles não sabem o tamanho da encrenca em que se meteriam se a notícia se espalhasse de que Celia estava abrigando uma gangue de demônios. Logo ele encontra Cheir dormindo no colo da mãe de Celia, que afirma que ele estava correndo no jardim, mas logo se cansou e adormeceu. Yuki pede desculpas imediatamente a ela, afirmando que Cheir é seu amigo e não sabe se comportar melhor. Yuki pergunta então se ela viu uma menina que estava brincando com ele, e a mãe de Celia afirma que Sofia, a empregada deles, acabou de levá-la para dentro da mansão. Todos correm imediatamente para a mansão, preocupados com o que Harpia poderia fazer se estivesse com medo, mas a encontram muito comportada e muito atenta, vestida com um uniforme de empregada que Sofia a tinha feito vestir. Sofia apresenta imediatamente a empregada a Celia e aos outros como uma nova recruta chamada Harpia, mas Celia explica que ela é, na verdade, amiga de Yuki. Sofia se desculpa afirmando que uma nova empregada deveria começar a trabalhar hoje, o que a induziu ao erro. Yuki diz a Harpia para ir se trocar, mas a Harpia responde que quer trabalhar e pergunta a Sofia se poderia trabalhar ali. Sofia sorri, afirmando que em breve lhe mostrará os aposentos dos empregados. Ao cair da noite, Yuki e seus amigos, exceto o Happy, se preparam para partir. Ele esfrega os olhos preguiçosamente, resmungando sobre a sorte de Happy por poder ficar na grande mansão. Celia os convida a vir quando quiserem, e sua mãe puxa Yuki de lado, dizendo que Celia tem estado muito ocupada com o trabalho ultimamente e não teve tempo para descansar. Então, ela vai garantir que Celia tire um dia de folga amanhã e pede a Yuki para convidá-la para sair. Na manhã seguinte, Yuki espera impacientemente por Celia na praça da cidade e ela chega majestosa em sua magnífica carruagem puxada por 2 grifos. Ela desce rapidamente, mas com a aparência completamente mudada, vestida como uma plebeia e usando um par de óculos grossos. Yuki fica hipnotizado pela beleza dela. Ele pega a mão dela e os dois começam a passear pelas ruas da cidade. Celia parece se interessar pela menor coisinha que vê. Ela para em frente a uma confeitaria, implorando a Yuki para tomarem chá lá mais tarde. Eles visitam outros lugares, brincam com gatos, experimentam vestidos novos. Yuki finalmente ia levá-la a uma loja de presentes para lhe dar uma linda lembrancinha daquele dia. Mas a sorte dele azedou de vez. O herói Yuka e Mika também estavam em um encontro, a paisana. Yuka corre imediatamente para Celia, flertando descaradamente, ignorando completamente Yuki, que estava bem ao lado. Yuki diz a Celia que ela deveria se juntar a eles, o que Yuki não gosta nem um pouco. Felizmente, Celia responde que também está saindo com um amigo para o dia, e é aí que Yuka percebe que Yuki também está presente. Ele não dá a mínima, e responde que Yuki pode vir também se quiser. Dito isso, ele entra na loja de presentes com Celia, deixando Mika e Yuki para trás. Mika parece tão furiosa quanto Yuki, afirmando que espera que Celia se apaixone por um plebeu como ele. Isso deixa Yuki um pouco feliz, mas ele logo percebe que Mika queria insultar Celia, nada mais. Ele entende que Mika é uma pessoa realmente insuportável. Enquanto isso, o herói ainda está na loja conversando com Celia. Yuki pensa que Celia já recusou o pedido de casamento do herói uma vez. Qualquer homem sensato daria meia volta e deixaria a jovem em paz. Mas esse herói parece um pouco cara de pau demais. Mas Yuki decide que também não vai recuar tão facilmente. Ele entra na loja, escolhe um colar para Celia e pergunta se ela gosta. Celia cora e responde que o acha realmente magnífico. Nesse momento, Yuka surge com uma enorme tiara de esmeraldas, gabando-se de que é a mais cara da loja, e tira o chapéu de Celia para colocá-la. Os óculos de Celia caem, e a multidão a reconhece imediatamente como Celia, a sacerdotisa, e os outros devem ser Mika e Yuka. A multidão o cerca completamente, deixando Yuki para trás, pois ele não é ninguém. Ele corre rapidamente atrás da multidão, procurando por Celia, mas ele encontra o grande espadachim chamado Raven, também cercado por uma nuvem de jovens.
Ele decide ajudar o coitado, distrai as garotas, pega a mão dele e foge com ele para um beco. Ele decide ir embora rapidamente, mas Raven o impede. Yuki fica surpreso com a voz tão feminina de Raven, mas não tem tempo para isso. Raven, no entanto, pergunta se ele gostaria de ser seu amigo, pois todos zombam de sua voz. Yuki aceita e retoma sua busca por Cilia. Ele a encontra logo, ainda disfarçada, perto de um garotinho que perdeu a mãe na multidão. Yuki decide ajudar e, juntos, eles procuram a mãe do garoto. Yuki diz a Cilia que ela deveria voltar para casa, mas ela recusa e a busca continua. Na manhã seguinte, quando Yuki vai ver Cilia, a mãe dela o recebe e diz que Cilia desmaiou de manhã, exausta pela agitação pública do dia anterior. Ele se desculpa por não ter conseguido cuidar dela, mas a mãe dela diz para não se preocupar. Foi claramente culpa do herói. Aliás, ele também se enfiou na casa deles, insistindo em cuidar de Cilia. Mas Sophie o colocou para fora. Para sua surpresa, a mãe dela lhe dá permissão para ver Cilia. Ele entra no quarto dela e a encontra na cama. Ele fala sobre a loucura do dia anterior, e então Cilia lhe pede para levá-la para sair na próxima vez que tiver um dia de folga. Isso deixa Yuki super animado, ele faz umas palhaçadas que fazem Cilia rir, o que a faz tossir. E Sophia coloca Yuki para fora, furiosa. Ao voltar para casa, ele encontra Raven, que lhe pede um conselho. Ele afirma amar uma garota que sempre foi gentil com ele, mas não sabe como dizer que a ama com sua voz. Yuki lhe faz um discurso de encorajamento e depois diz para ele dar tudo de si. Para sua surpresa, ele o agradece e depois se dirige para a casa de Cilia, fazendo Yuki perceber, horrorizado, que ele ama Cilia. Yuki entra em pânico, ele acabou de dar uma boa dose de motivação e confiança ao seu rival. E por mais que ele tente se convencer de que Cilia não aceitará tão facilmente a confissão de ninguém, seus pensamentos disparam. Ele imagina que um dia Cilia, exausta combatendo demônios, é alcançada por Raven, como em um drama. Suas preocupações o corroem por dentro, mas nesse momento Raven volta completamente derrotado. Yuki lhe pergunta que diabos aconteceu, e ele murmura que apesar do discurso de encorajamento, ele continua sendo um perdedor. Enquanto Raven se afasta, abatido, Yuki quer saber mais sobre o que Cilia lhe disse que o deixou tão quebrado. Ele retorna à mansão, mas Sophia guarda a porta e lhe pergunta se ele esqueceu alguma coisa. Yuki lhe diz timidamente que estava apenas curioso para saber como Cilia estava. Embora ele saiba o quão suspeita sua resposta parece, pois ele acabou de vê-la, Sophia se recusa a deixá-lo entrar e diz que Cilia não precisa de visitas por enquanto. Yuki não pode voltar para casa de mãos vazias, então ele decide interrogar Sophia diretamente sobre Raven. Ela lhe diz que Raven perguntou por Harpy, e Yuki tem dificuldade em acreditar que ele iria se confessar a um demônio. Ele não consegue conter sua curiosidade e vai falar com Harpy, ocupada limpando o jardim. Yuki lhe pergunta se o ruivo grandalhão veio vê-la, e Harpy confirma. Yuki lhe pergunta o que ela disse quando ele confessou seus sentimentos, e Harpy responde que apenas disse que não havia chance de ela sair com ele. Até Yuki sente a dor por procuração de sua resposta tão direta, e ele entende que se Harpy não gosta de Raven, nada pode acontecer. Harpy lhe diz que não é isso, mas quando Yuki lhe pede para dizer mais, ela se afasta para retomar seu trabalho. Yuki decide falar com ela no dia seguinte. À noite ele liga para Shake e Duke para discutir o assunto. Eles querem saber quem é esse Raven e Duke os lembra do cavaleiro do grupo do herói que não parava de perder para ele. Yuki pergunta a Duke por que ele deixou um humano se aproximar de Harpy, já que ele alegava amá-la. Duke responde que nem sabia que Raven estava interessado nela, e diz que mesmo que as intenções de Raven sejam sinceras, ele duvida que Harpy o deixe se aproximar dela. Ele explica que as Harpies são incrivelmente belas, e que os humanos tentam capturá-las por suas penas ou para escravidão. Ele se lembra de ter salvado Harpy de alguns humanos, e foi assim que ela se juntou ao exército do Lorde Demônio. No entanto, Shake pensa que Harpy não odeia humanos, pois se fosse o caso, ela nunca teria querido se tornar empregada na mansão de Cilia. Yuki concorda com ele e diz que embora Duke tenha razão em se preocupar com Harpy, Raven não é um cara mau e é possível que Harpy já tenha sentido isso. No dia seguinte, Yuki vai à guilda para missões, mas Cramont não está disponível. Ele não tem outra escolha senão ir ver a outra recepcionista. Ela o reconhece e pergunta se ele é aquele que sempre fala com o vice-mestre da guilda. E Yuki nem entende de quem ela está falando. É só depois que ela explica claramente que Yuki percebe que o cara preguiçoso e cansado é, na verdade, o vice-mestre da guilda. Ele digere o choque como pode, e então pergunta à recepcionista onde está Cramond. Ela o chama para perto e começa a sussurrar em seu ouvido que ele está no hospital. Preocupado com seu amigo, Yuki vai ao hospital e encontra Cramond coberto de ataduras por causa de ferimentos graves.
Ele pergunta quem diabos o atacou tão brutalmente, e Cramond responde que sua esposa o espancou, Yuki fica horrorizado ao saber disso. Mas antes que ele pudesse ligar para o 190 por violência doméstica, Cramond explica que ontem foi o aniversário de casamento deles, e ele queria comprar algo especial para sua esposa. No entanto, ele não conseguia se decidir, mesmo depois de horas, então a equipe da loja de presentes o colocou pra fora. Ele voltou pra casa super tarde e de mãos vazias, ainda por cima, então sua esposa ficou furiosa, pensando que ele havia esquecido o aniversário deles, e foi assim que ele acabou aqui. Yuki ainda tenta digerir a notícia e diz a Cramond que sua esposa parece realmente forte. Cramond afirma orgulhosamente que ela era uma aventureira de rank A, assim como ele, e que eles formavam o casal mais poderoso do jogo. Ele se lembra que as pessoas os chamavam de o casal invencível da apatia. E Yuki não acha que isso seja algo de que ele deveria se orgulhar. De qualquer forma, ele se oferece para curar Cramond instantaneamente com sua magia de cura. Mas ele recusa com um ar resmungão, dizendo que é a chance dele de ser mimado enquanto sua esposa o cuida. Yuki fica pasmo com a lógica dele e desiste quando de repente a esposa de Cramond vem vê-lo. Surpreendentemente, sua esposa não é outra senão a empregada Sofia, e Yuki fica chocado ao fazer a conexão. Cramond fica radiante ao ver Sofia e a chama de querida, mas ela lhe dá um chute na cabeça por isso, pois ele sempre a chama pelo nome. Cramond é um verdadeiro oportunista e se aproveita da situação, mesmo nessa condição, ao ver o que sua esposa veste por baixo da saia. Sofia não vê problema algum, pois eles são casados. Yuki, por sua vez, fica constrangido com esse casal estranho. Depois de um momento, ele chama Sofia para fora para perguntar sobre a saúde de Cilia. Ela responde que Cilia está melhor agora, mas Yuki não pode vê-la, pois ela está ocupada fazendo compras. Yuki suspira ao ouvir isso e pergunta a Sofia se os presentes são realmente importantes para as mulheres. Sofia se prepara para infligir mais ferimentos a Cramond, caso ele tenha dito algo embaraçoso a Yuki, mas ele muda de assunto e diz que quer fazer Cilia feliz, dando-lhe um presente melhor do que da última vez. Sofia lhe diz que seus sentimentos são o que mais importa e lhe deseja boa sorte enquanto ele parte. No caminho, Yuki começa a imaginar cenários se ele se casar com Cilia, mas sua imaginação é limitada ao que ele viu em sua vida anterior. Pouco depois, ele chega ao quartel dos cavaleiros para ter notícias de Raven. Ainda em choque com sua rejeição, não importa o que Yuki tente para chamar sua atenção, Raven não responde. Então, no final, Yuki pronuncia o nome de Harpy. Raven se levanta imediatamente, perguntando como ele conhece esse nome. Yuki responde que conhece Harpy há muito tempo, e é por isso. Ele queria saber o que fez o capitão dos cavaleiros se apaixonar por ela. Raven começa seu relato. Um dia, ele estava cuidando de seus afazeres no mercado. Quando viu 3 bandidos assediando uma empregada, ele interveio para ajudá-la. E embora os bandidos estivessem muito confiantes no início, nocautear um deles foi o suficiente para fazê-los fugir. Uma vez certo de que Harpy não seria mais importunada, ele começou a se afastar, mas ela puxou sua capa e o agradeceu por tê-lo salvado. Ele lhe disse que era seu dever, percebendo apenas mais tarde que havia deixado escapar sua verdadeira voz. Raven ficou envergonhado, mas Harpy lhe disse que ele tinha uma voz linda e que ela o invejava. Ela saiu correndo, e Raven encontrou seu primeiro amor. Ele afirma que conhecia o uniforme de empregada, e Yuki percebe que é por isso que ele foi à mansão de Cilia. Raven fica surpreso ao saber que Yuki conhece Cilia, e é a vez dele de contar como se apaixonou por ela e que agora está tentando se tornar um aventureiro para ser digno dela. Raven se sente ainda mais miserável ao ouvir isso, pois se sente como um perdedor que nem consegue trabalhar duro pela garota que ama. Yuki lhe diz que não é culpa dele, e que Harpy simplesmente não se dá bem com homens por causa de um trauma passado. Ele diz a Raven que é muito cedo para desistir, e que eles devem ir ao mercado para dar o primeiro passo. Eles vão a uma loja cheia de casais comprando joias e coisas um para o outro, e Raven fica nervoso, pensando que estão no lugar errado. Yuki lhe diz para relaxar, então encontra o pingente que queria comprar para Cilia da última vez, ele ainda está lá. Ele o compra, então encontra Raven olhando outros presentes. Yuki lhe sugere comprar aquele com as penas rosas, e Raven não tem certeza se Harpy apreciará um presente de um completo desconhecido. Yuki simplesmente repete o que Sofia lhe disse sobre colocar o coração no presente e o assegura de que Harpy gostará do design. Raven pensa que poderá rever Harpy com o presente como desculpa. Então, como qualquer simp, ele gasta dinheiro em algo que nem tem certeza se a garota vai gostar. Ele usa bilhetes para se comunicar com o vendedor e Yuki fica um pouco desconcertado com isso. Justo nesse momento, Mika também chega e apesar dos óculos de Superman que mascaram a aparência, ela identifica Raven, assim como Yuki, pois ele estava com Cilia outro dia. Ela pergunta o que 2 homens estão fazendo em uma loja onde vão casais e lhes diz que é normal ser gay, não são os anos 60. Yuki lhe diz para calar a boca e declara que eles estão apenas comprando presentes para as mulheres que amam. Mika fica curiosa para saber quem é a dama que capturou o coração do cavaleiro silencioso deles. Raven não diz nada, e Mika se sente culpada, pois ela zombou da voz dele uma vez, e ele nunca mais falou com ela desde aquele dia.
Yuki percebe que Mika pode ser uma megera, mas que ela tem pelo menos um coração. Ela então convida os garotos para falar sobre suas vidas amorosas em detalhes. Yuki lhe diz que não está interessado, mas Raven sabe que Mika é tão persistente quanto alguém que quer um prêmio Nobel sem merecê-lo. Ele diz a Yuki que ele deveria acabar com isso e eles vão para um restaurante vazio. No entanto, Yuki e Hovan começam a comer sem parar, pois isso lhes dá uma desculpa para não falar. Mika percebe isso e diz que se eles não podem falar, ela não pode lhes dar informações sobre Cilia. Yuki não faz yoga, mas cede imediatamente ao ouvir isso e se prepara para falar. Mika lhe pergunta primeiro até onde ele foi com Cilia. Ele responde que eles ainda não estão namorando e que ela ainda recebe muitos pedidos de casamento. Ele diz que Cilia rejeitou todos, incluindo os do herói, e Mika entende por quê. Ela afirma que Yuka sempre irrita Cilia, pois ele não tem delicadeza alguma. Ele sempre tenta criar oportunidades para encontrá-la e nem se importa em se intrometer na casa das garotas enquanto elas se trocam ou tomam banho. Além disso, ele é um playboy que frequentemente atrasava o plano deles porque as garotas queriam que eles ficassem mais tempo em suas cidades, e Cilia lhe disse abertamente para se acalmar. Mika diz a Yuki que é do interesse dele não irritar Cilia. Depois disso, ela pede a Raven para contar sua história. Yuki se levanta imediatamente para defender o amor puro de seu amigo, e Mika fica ofendida com a forma como ele a trata como uma vilã. Ela diz nervosamente que só queria ajudá-los e obter ajuda em troca, o que deixa Raven curioso para saber se está tudo bem entre ela e Yuka. Ele a assegura de que ela pode confiar em Yuki, e ela ameaça assá-lo no ponto se ele contar a alguém o que ela vai dizer agora. Ela então fica séria e diz que eles foram derrotados muitas vezes no castelo do Lorde Demônio, e Yuki deve fingir estar chocado, como se não fosse ele quem os tinha feito morder a poeira todas as vezes. Mika lhe diz que um guarda protegendo a entrada era super forte, e que ele não apenas os derrotou, mas os humilhou, deixando-os completamente curados na vila vizinha. Eles inventaram desculpas, dizendo que não estavam prontos o suficiente para proteger a honra do herói e do grupo. Mas depois de continuar perdendo por um mês inteiro e a vila ficando sem provisões, o guarda-demônio lhes fez uma oferta: deixar Cilia para trás e avançar. Mika diz que convenceu a todos a aceitar a oferta, e é por isso que ela sente que Yuki a odeia. Ela sente que Yuki a odiará também por ter colocado a vida de Cilia em perigo. Mas então Raven toma a palavra, dizendo a Mika que não é culpa dela e que ele também deveria ter falado naquele momento. Yuki percebe que criou uma falha no grupo do herói e pergunta a Mika se ela falou sobre isso com Cilia. Mika fica envergonhada, pois sua razão para convencer a todos era seu amor por Yuka, e ela sente que Cilia não a perdoará por isso. Em resposta, Yuki lhe pergunta se ela vai deixar as coisas permanecerem estranhas entre eles para sempre. Mika vê as coisas com mais clareza depois de ouvir isso e decide se desculpar com Cilia. Assim que ela parte, Raven também se enche de determinação para falar com Harp novamente. Ele vai à mansão com Yuki, mas por coincidência, Shake e Duke também estão lá para ver Harp. Assim que Yuki apresenta Raven a Duke, este se torna agressivo, perguntando se ele é apenas um perdedor desesperado que voltou para tentar a sorte com uma garota que já o rejeitou. Yuki tenta defender Raven e lhe diz também que Duke se importa muito com Harp, então ele é muito cauteloso. Duke pergunta a Raven o que ele está fazendo ali, e depois de ser encurralado, Raven diz que não sabe nada sobre Harp, mas que ainda quer falar com ela uma última vez. Duke nem se importa que ele pareça a Sabrina Carpenter, e lhe diz que ele deveria dizer coisas como: "Vou proteger Harp e fazê-la feliz", porque esse é o tipo de discurso que seduz os guardiões das garotas. No entanto, Raven se recusa a plagiar e Duke fica secretamente impressionado. Ele o empurra em direção a Harp, dizendo-lhe para dizer o que ele quiser. Raven vai para um lugar tranquilo com Harp e lhe entrega o presente. Perguntando nervosamente se eles podem pelo menos ser amigos, Harp fica feliz em receber um presente e decide deixar Raven se tornar seu amigo, mesmo que ela não tenha nenhuma intenção além disso. Alguns dias se passam e Yuki está bastante deprimido, pois faz mais de uma semana que ele não vê Cilia, o que o deixou completamente sem energia. Shake corre até ele e começa a pular pela sala, implorando para que ele vá à mansão de Cilia para que ele possa brincar no jardim com Harp. Yuki não está realmente com humor e lhe diz que eles irão outra hora, pois por enquanto ele só quer dormir até poder vê-la novamente. Ele pensa que não tinha ideia de quão ocupado o grupo do herói estava na maior parte do tempo. Cilia quase nunca está em casa, pois viaja de cidade em cidade, curando pessoas azaradas e que nenhum outro curandeiro podia fazer nada por elas. Raven é o capitão da guarda, então ele sempre precisa cuidar dos recrutas novatos e garantir que todos estejam perfeitamente em ordem. Mika é a maga do palácio, ela resolve todos os pepinos da corte real, enquanto Hyuga é, tipo, o embaixador-chefe do reino, cuidando da maioria das diplomacias e dos monstros de alto nível que aventureiros iniciantes não conseguem lidar.
Eles pensam que perto deles, ele é só um peso morto e se pergunta se pode fazer algo para facilitar a vida de todo mundo. Seus pensamentos são interrompidos quando Shake pula em seu peito e começa a reclamar que ele teria ido com Duke, mas Raven o recrutou para os Cavaleiros e ofereceu um cargo que Duke aceitou. Então agora, os únicos desempregados são ele e Yuki. Antes que Yuki pudesse encontrar uma desculpa para dar um fora nele, Harp bate na porta e entra no quarto. Shake fica animado na hora, pensando que pode finalmente sair daquele quarto deprimente e tomar um solzinho, quando Harp diz a Yuki que Sylvia o mandou com uma mensagem, afirmando que ela está livre esta tarde e gostaria muito de encontrá-lo. Yuki fica radiante de alegria ao ouvir isso e pula de alegria, pensando que finalmente poderá dar a ela aquele colar que ele descolou na loja de souvenirs. Harp decide voltar para a mansão, deixando Yuki sozinho. Ele, aproveitando um sol merecido, sai para tomar um ar e esticar as pernas. Enquanto perambula pelas ruas, se perguntando como matar o tempo até a tarde, uma velhinha o aborda, insistindo em ler a sorte dele, pois ela vê que sua sorte está em baixa hoje, e que ele vai ter um dia simplesmente terrível. Mas nada podia estragar o humor de Yuki naquele dia. Ele dispensa a velha chata com um aceno de mão, afirmando que vai encontrar a mulher dos seus sonhos. Absolutamente nada poderia dar errado hoje. De jeito nenhum. No caminho, ele decide comprar uns cupcakes na padaria para Cilia. Mas ele fica perplexo ao ver um colosso musculoso, de avental rosa e músculos saltando, desafiando todas as convenções, vendendo bolinhos. Ele se aproxima perguntando onde estava a moça que geralmente vende os bolos. O homem revela ser o irmão dela, explicando que ela está ocupada hoje e que ele pode atendê-lo. Yuki escolhe alguns cupcakes e pede ao fisiculturista para embalá-los. Mas o colosso bombado os embala e os enfia no peito dele com tanta força que Yuki se pergunta se não quebrou uma costela. No caminho, ele abre a sacola e percebe que metade dos cupcakes estão amassados. Obrigado, o entusiasmo do Sam Sulek. Ele espera que a simpática vendedora volte logo. Ele decide provar um e o cupcake se mostra delicioso, mesmo meio amassado. Distraído, ele esbarra num homem gigantesco que se vira furioso, mas no fim decide deixar pra lá. Yuki retoma seu caminho, dessa vez um pouco mais atento. Quando ele quase pisa num cocô de cachorro, percebe que seu dia não está indo tão bem e decide olhar por onde anda, quando um pirralho corre em sua direção e cai. Yuki consegue amortecer a queda dele ao pegá-lo, mas o espetinho de carne que o pirralho segurava cai no chão e o pequeno chorão explode em lágrimas. Yuki tenta consolá-lo, depois o leva à barraca de espetinhos e compra mais 2 para ele. Antes mesmo que Yuki entendesse o que estava acontecendo, um homem o empurra e rouba sua bolsa. Yuki percebe na hora que foi roubado por um batedor de carteira e sai em perseguição ao ladrão, que não é páreo para sua velocidade e recebe um chute voador fulminante na nuca. O ladrão cai contra a parede, nocauteado. Yuki pega sua carteira de volta e estava prestes a seguir seu caminho quando uma voz o chama por trás, afirmando que um roubo em plena luz do dia jamais aconteceria nesta cidade. Ele se vira e não vê ninguém além do herói Hyuga, com a espada em punho à sua frente. Ele ordena a Hyuga que largue a bolsa e se renda, mas Hyuga tenta explicar que ele era a vítima do roubo. Mas Hyuga, teimoso demais, se recusa a ouvir e começa a brandir sua espada. Yuki desvia do primeiro ataque e recua alguns passos, mas, enquanto isso, Hyuga consegue cortar a bolsa em 2, fazendo todo o seu dinheiro cair no chão. Yuki decide que o melhor a fazer seria fugir sem o dinheiro, mas mesmo isso se mostra difícil, pois seu caminho é bloqueado por um monte de guardas reais. Ele é rapidamente capturado e levado para a masmorra, onde é jogado numa cela escura e imunda. Yuki solta um suspiro de frustração, percebendo que a velhinha estava certa e que este dia inteiro está amaldiçoado. Mas antes que ele pudesse ficar mais triste, ele ouve uma voz familiar. Duke se aproxima da cela dele, perguntando o que diabo ele fez para parar ali. Yuki tinha esquecido completamente que Duke agora trabalhava como guarda real. Duke pergunta a Yuki se ele espancou uma pessoa inocente só porque Cilia não dava a mínima para ele. Yuki responde que não fez nada, pelo contrário, ele é que estava sendo roubado. Mas o herói idiota acabou usando de brutalidade policial e nem sequer o deixou ter um advogado. Duke diz para ele não se preocupar. Raven assumiu o caso e está verificando todas as informações, o que significa que ele é um homem livre. Yuki solta um suspiro de alívio quando uma guarda-elfa chamada Irene se aproxima de Yuki e lhe diz que ele deveria voltar para o treinamento. Yuki pede a ela para entregar a chave primeiro, pois Yuki está livre para ir. Irene imediatamente entrega a chave e liberta Yuki, dizendo que o herói Hyuga também gostaria de se desculpar pelo seu erro.
Yuki fica um pouco surpreso, mas Hyuga acaba por lhe oferecer um banquete gigantesco com Raven para se desculpar. Ele se desculpa pessoalmente, implorando seu perdão enquanto o incentiva a comer o máximo que puder. Ele se senta e devora a refeição. Depois disso, Raven escreve de novo numa folha, dizendo a Hyuga para se desculpar de novo. Hyuga afirma que não sabia que Yuki era amigo de Raven, e revela que é a primeira vez que ele vê Raven perder a calma. É então que Hyuga se lembra de repente que Yuki é a mesma pessoa que ele encontrou na cidade com Mika. Ele pergunta na hora qual é a relação dele com Cilia. Yuki fica um pouco surpreso com a pergunta e responde que eles são só amigos. Hyuga o implora então para lhe dar conselhos para manter um relacionamento melhor com Cilia. Yuki fica imediatamente sobrecarregado, pois não tem ideia de que está pedindo conselhos ao seu próprio rival. Yuki decide desarmar a situação, afirmando que só conheceu Cilia algumas semanas atrás e que ele deveria perguntar a alguém que a conhece melhor. Hyuga se vira para Raven, mas este escreve na hora que não responderá a nenhuma de suas perguntas, pois ele mesmo não tem ideia. Hyuga então abaixa os olhos, derrotado, afirmando que também não pode perguntar a Mika, pois ela odeia Cilia. Isso choca Raven e Yuki, que acabaram de falar com ela. Yuki pede a Hyuga para explicar o que ele está dizendo, e como Hyuga não sabe que Yuki é o General Demônio, ele conta como, durante uma batalha muito difícil contra o General Demônio, uma condição foi imposta pelo demônio de deixar Sylvia para trás, e Mika aceitou imediatamente. Yuki afirma que não foi isso que aconteceu, mas Hyuga retruca, perguntando se ele estava lá para ver. E na hora, Yuki se corrige para não se entregar e responde que ouviu da Mika. Yuki afirma que Mika só poderia ter dito a eles para deixar Cilia para trás se a odiasse, mas Hyuga retruca que no final, ele era o chefe e foi ele quem tomou a decisão final de deixar Cilia. Hyuga percebe que Yuki está dizendo a verdade, mas ele ainda não consegue aceitar, afirmando que jamais teria deixado Cilia para trás. Mas Raven coloca as mãos no ombro de Hyuga e balança a cabeça. Yuki empresta sua voz a Raven, dizendo a Hyuga que ele é o herói e que deveria parar de culpar seus aliados por sua decisão questionável. Isso atinge Hyuga em cheio e ele começa a chorar antes de parar, percebendo o quanto ele maltratou Mika, sendo que ela sempre o apoiou. Ele decide se redimir e se desculpar imediatamente, mas arrasta Raven e Yuki com ele, pois é covarde demais para ir sozinho. Ele então invade a casa dela sem bater e a encontra se vestindo. Mika grita com ele, mas ele não se importa e se desculpa na hora por tê-la maltratado e jogado a culpa de ter deixado Sylvia nela. Mika, furiosa como nunca, pega seu cajado mágico e decide finalmente deixar sua frustração explodir, começando a espancar o herói. Enquanto isso, Yuki deixa o resto com Raven e parte para a mansão de Sylvia. No caminho, ele é parado de novo por Sansulek, mas desta vez, a irmã dele está com ele, e ela lhe dá um novo pacote para se desculpar pelo anterior que estava amassado. Ele a agradece pelo presente e se apressa. Quando ele se vê cercado por homens de terno esperando problemas, ele se pergunta o que ele fez desta vez, mas acontece que a criança que o empurrou era de uma família nobre. Então, em sinal de gratidão, eles também lhe oferecem um pacote de espetinhos. Yuki os agradece e corre para a mansão de Cilia, encontrando-a sentada numa cadeira, lendo livros. Ela o cumprimenta calorosamente, enquanto ele lhe apresenta os bolos e os espetinhos. Cilia agradece pelos presentes e diz que vai buscar chá quando, de repente, Hyuga invade o quarto deles e grita para Cilia que ele percebeu seu erro. Mas Mika lhe dá um soco no rosto e diz para ele calar a boca, estúpida. Raven também chega nesse momento e Mika decide se aproximar e se desculpa com Cilia por tê-la deixado para trás, afirmando que eles eram companheiros de equipe e nunca deveriam tê-la abandonado. Cilia apenas sorri, afirmando que a vida de 1 milhão de pessoas estava em jogo e que derrotar o Rei Demônio era mais importante. Além disso, ela lembra que uma vez que o Rei Demônio foi derrotado, mesmo que Mika estivesse exaurida além do limite e sem mana, ela ainda correu a toda velocidade para Cilia para ter certeza de que ela estava bem. E no momento em que a viu, Mika desabou de exaustão e alívio. Tudo parece ter terminado bem, pois Cilia e Yuki saem para uma pequena caminhada ao pôr do sol. Yuki então tira o colar que ele comprou para ela e ela o aceita graciosamente, agradecendo por tudo o que ele fez por ela até agora. Alguns dias se passam e então, numa bela manhã, Yuki tem a oportunidade de ouro de acompanhar Cilia em um de seus locais de campo e ajudá-la em seu trabalho. Infelizmente para ele, nada do que ele deseja acontece sem problemas. E desta vez, o problema toma a forma de Shake, que conseguiu meter o nariz nos negócios deles e convenceu Cilia a deixá-lo acompanhá-los, pois ele está entediado. Na carruagem, Shake parece muito animado, afirmando nunca ter estado numa carruagem antes. Mas Yuki lhe diz para não se empolgar, pois não é uma excursão divertida e eles acompanham Cilia para ajudá-la em seu trabalho.
Cilia sorri e os agradece por terem vindo, mas ela começa a parecer um pouco enjoada. Yuki se preocupa na hora e lhe pergunta se ela está bem. Cilia responde gentilmente que está bem e que o principal problema é que ela tem um pouco de enjoo de movimento. Yuki sugere fazer uma pequena pausa antes de continuar a viagem, mas Shake tem uma ideia melhor e lhe entrega uma poção, afirmando que é uma bebida secreta feita por pixies que supostamente a ajuda a superar esse tipo de problema. Cilia pega a poção com gratidão e a engole de uma vez. Para sua grande surpresa, seu enjoo de movimento desaparece completamente. Ela agradece a Shake pelo remédio, enquanto Shake vira seu ar de superioridade para Yuki, perguntando se ele está agora um pouco mais feliz por ter vindo com ele. Yuki tenta afastá-lo enquanto Cilia ri, afirmando que está muito feliz que os dois puderam acompanhá-la em sua expedição, pois isso a deixava muito mais confiante. Pouco tempo depois, eles chegam à vila onde as doenças estão assolando há algum tempo. Cilia percebe que a vila é muito serena, mas não há muita animação. Eles logo encontram um velho que reconhece imediatamente Sylvia e a cumprimenta, afirmando que jamais teriam imaginado que ela viria em auxílio à vila deles. Sylvia o cumprimenta de volta e apresenta Yuki e Shake, afirmando que eles são seus amigos e magos competentes que poderão ajudar os aldeões. O velho os leva a uma igreja, onde eles encontram a maioria dos feridos e doentes abandonados à mercê de seu deus, mortos há muito tempo. Yuki percebe que Cilia se dedica de corpo e alma para ajudar todos esses pobres aldeões, e ele faz a parte dele também. O velho reaparece e agradece a Yuki por tê-los ajudado. Quando Yuki pergunta se houve vítimas, o velho responde que todos teriam morrido há dias, quando um grupo de bandidos de repente os atacou. Mas então, um homem surgiu do nada e os repeliu antes de desaparecer também. Yuki se pergunta se houve uma briga interna entre dois grupos de bandidos quando ele percebe que Cilia parece um pouco cansada, mesmo que ela finja ser forte e sorria para cada aldeão que vem vê-la para pedir ajuda. Ele se aproxima dela e sugere fazer uma pequena pausa, mas Cilia recusa, afirmando que está bem e se levanta para ajudar mais. Yuki decide tomar uma decisão radical e a nocauteia com um de seus feitiços. Os aldeões se preocupam na hora enquanto ele a pega nos braços e lhes diz que ela está apenas cansada e precisa descansar um pouco. A próxima vez que Cilia abre os olhos, ela se encontra em um quarto com Shake e Yuki esperando por ela. Ela percebe na hora que Yuki a nocauteou e lhe diz que ele deveria respeitar as decisões dos outros em vez de fazer o que ele acha melhor para eles. Isso soava como o tipo de conversa que eu odiaria ter com a minha namorada. Mas Yuki lida com isso com maestria e lhe diz para calar a boca, minha pequena. As mulheres não sabem o que é bom para elas. Como o feminismo ainda não as atingiu, Sylvia simplesmente concorda, mas lhe diz para não fazer isso de novo sem o consentimento dela. Yuki promete que não fará mais isso e revela que ela pode descansar tranquila, pois eles já curaram todos os aldeões. Cilia sorri radiantemente para eles e os agradece por toda a ajuda que eles lhe deram com os aldeões. Antes que Yuki pudesse aproveitar a chance para pedir permissão para tentar a sorte, o velho os interrompe de novo, dessa vez perguntando a Cilia se ela pode examinar uma garota chamada Teal, que vive na periferia da vila e está doente há algum tempo. Yuki pergunta se ela foi ferida durante os ataques dos bandidos, mas o velho balança a cabeça, afirmando que ela estava ausente durante tudo isso. Cilia, sendo a pessoa gentil que é, aceita imediatamente acompanhá-lo até a garota. Eles chegam à casa da garota no momento em que o sol começa a se pôr e entram para descobrir uma charmosa casinha, maior que 5 apartamentos de Nova York juntos. Cilia se apresenta e pergunta a Teal se ela está bem. Enquanto ela começa a responder, é atingida por uma crise de tosse. Yuki diz na hora a Shake para usar suas poções mágicas e, muito rápido, ela já começa a se sentir melhor. Teal agradece a Shake pela poção, afirmando que ele deve ter sido enviado diretamente pela própria divindade guardiã. Yuki pergunta o que ela está dizendo. Surpresa, Teal pergunta se eles não viram a estátua na periferia. Yuki fica confuso, mas Teal continua dizendo que um dia, uma gangue de bandidos atacou a vila. Ela escapou do ataque só porque tinha ido fazer uma oferenda à estátua, e segundo ela, essa foi a forma como sua divindade guardiã a protegeu. Yuki e Shake pensam que não foi nada mais que uma coincidência, mas ela responde que uma vez, enquanto voltava para casa no escuro, ela foi cercada por uma matilha de lobos e teria morrido com certeza. Mas a divindade guardiã os fulminou com seu raio negro mágico e salvou a vida dela. Isso desperta a curiosidade de Yuki, e ele pede para ela levá-los à estátua. Pouco tempo depois, eles finalmente chegam à estátua que claramente não é de um deus, mas sim de um demônio. Teal fica muito na defensiva, afirmando que a divindade guardiã não é um demônio. Ela é atingida por outra crise de tosse, e Cilia decide que seria melhor levá-la de volta à sua casinha. Yuki e Shake ficam para examinar a estátua mais de perto, e Yuki percebe o quanto ela se parece com as gárgulas do castelo do Rei Demônio.
Quando de repente a estátua ganha vida e os ataca, os dois conseguem desviar do ataque e confirmam que a estátua é de fato um ser demoníaco. Shake entra imediatamente em ação e dá um chute no rosto do demônio antes de prendê-lo numa chave de braço, esperando por mais instruções de Yuki. Shake tira sua faca, pronto para matar o demônio, mas Yuki lhe diz para esperar, pois ele quer ter uma conversa com o demônio. Uma vez separados, o demônio pergunta se eles não estão ali para matá-lo, e Yuki o lembra que foi ele quem os atacou primeiro. O demônio se desculpa e revela que foi criado para guardar um certo templo longe dali. Mas um dia, esse templo foi saqueado e ele foi roubado junto com muitos bens. O mesmo grupo então decidiu atacar esta vila inocente. Então ele decidiu exercer um julgamento divino sobre eles e destruir todos. Desde aquele dia, os aldeões o instalaram como sua divindade guardiã. Isso foi há muito tempo, no entanto, e quase todo mundo na vila o esqueceu lentamente. Exceto por essa garota que o visitava regularmente, não importa o que acontecesse, ela sempre mantinha a área limpa, e ele garantia que nada nem ninguém jamais a machucaria. Ele até a impediu de voltar para a vila naquele dia quando os bandidos atacaram. Yuki parece entender e pergunta se ele quer fazer mal aos humanos da vila. O demônio afirma que não se importa muito com as outras aldeãs a esta altura, nem tem a intenção de se envolver, mas ele garantirá que essa garota não sofra nenhum mal. Yuki decide que não há razão para se livrar do demônio e segue em frente antes de enviar Shake em uma missão especial. Isso o deixa sozinho com Cilia durante a noite iluminada pela lua, onde ele passeia pelas magníficas florestas. Yuki lhe diz que o demônio não deve causar problemas a ninguém, então ele deveria deixá-lo em paz, e Cilia concorda. De repente, Yuki fica sem palavras ao olhar para Cilia, magnífica ao luar enquanto ela sorri. Enquanto caminham, Cilia tropeça num galho, mas Yuki a pega a tempo e a salva da queda. A tensão é palpável, mas como é uma série para todos os públicos, não podemos fazer muito, então vamos seguir em frente. Logo, os dois voltam para a vila, e bem a tempo, uma gangue de bandidos ataca a vila de novo. Yuki e Cilia conseguem reforçar as defesas, mas Yuki diz a um Shake sonolento para ir cuidar dos bandidos como ele quiser. Shake boceja ruidosamente antes de saltar, espancando os dois primeiros bandidos e degolando outros dois. Cilia fica surpresa ao ver Shake em ação, pois não esperava que ele fosse tão forte assim. Mas Yuki lhe diz que ele é seu subordinado, então, obviamente, ele seria forte. Nisso ele decide entrar na briga também, enquanto Cilia o apoia. Ele usa uma de suas habilidades para repelir 7 bandidos de uma vez, bloqueando o ataque de outro que tentava pegá-lo de surpresa. O bandido fica chocado, mas é varrido instantaneamente. De repente, Yuki sente alguém se aproximando sorrateiramente por trás e nocauteia um bandido que tentava surpreender Cilia. Ela o agradece pela ajuda, quando de repente ele nota fumaça vindo da floresta, bem onde a divindade guardiã deveria estar. Yuki ordena a Shake que vá vasculhar os arredores, e Shake parte imediatamente para investigar. Outra onda de bandidos se aproxima de Yuki, afirmando que ele se superestima, mas Yuki lhes diz que não precisa pensar muito para derrotá-los. Ele simplesmente usa uma de suas habilidades de magia do vento e os captura numa tornade antes de amarrá-los com uma corda. Yuki fica um pouco preocupado porque Shake ainda não voltou. Então ele se aventura na floresta com Sylvia para ver o que está acontecendo, apenas para encontrar uma cena horrível com Tyle chorando sobre o demônio cujas asas foram cortadas. Enquanto um homem de vermelho e preto agarra Shake pela garganta e o empurra com um chute, Sylvia corre imediatamente para Shake, certificando-se de que ele está bem. Enquanto isso, Yuki se pergunta quem diabos é esse homem capaz de derrotar Shake tão facilmente. Sylvia avisa Yuki para ter cuidado, pois esse homem se chama Miller, o herói do Império das Galeras. Yuki fica um pouco desconcertado, não esperando mais de um herói ali. Miller sorri sarcasticamente para eles, dizendo para saírem do caminho enquanto avança para acabar com a gárgula demoníaca. Yuki lança sua magia de raio nele, mas, para sua surpresa, a espada de Miller parece absorver toda a magia, deixando-o ileso. Ele revela que sua espada se chama Devoradora de Magia, capaz de anular qualquer ataque mágico, e a razão pela qual ele os ataca e saqueia é para iniciar uma guerra entre os dois reinos. Nisso, ele também corta o braço do demônio, enquanto a equipe implora para ele parar, Yuki continua com ataques mágicos, mas nada parece afetá-lo enquanto ele avança em direção a Yuki, que tenta um de seus ataques mais poderosos. Mas quando a poeira baixa, ele encontra Miller com um sorriso zombeteiro nos lábios. Yuki, por alguma razão, não para e continua a despejar sua magia em Miller quando de repente a espada começa a rachar.
Yuki sorri, afirmando que afinal é apenas uma espada feita por humanos que só pode conter uma quantidade finita de energia mágica. Ele aumenta ainda mais seu poder mágico e quebra a espada completamente. Miller fica atordoado, mas seus problemas estão apenas começando, pois Yuki lhe desfere um soco devastador no rosto, nocauteando-o. Mas o herói se mostra mais forte do que parece e atira um raio mágico na gárgula. No entanto, ele absorve o golpe e fica gravemente ferido. Antes que Yuki pudesse reagir, o herói usa uma chuva de flechas mágicas que Yuki bloqueia, mas Miller escapa. Isso deixa Yuki tão furioso que ele perde o controle e se transforma num demônio completo. Ele persegue Miller pela floresta e o espanca com socos e chutes até que Miller esteja meio morto. Nisso, ele joga o herói no lago e retorna à vila. Ele avista Celia, que o espera lá fora, e o agradece por tudo o que ele fez por eles até agora. Felizmente, até Teal se recupera de seus ferimentos e os implora para levá-la de volta à capital para que ela possa encontrar uma cura para seu deus guardião. Celia tem a ideia de contratá-la como uma de suas servas, e acolhe o demônio em forma de estátua de Buda para escondê-lo, esperando que tudo corra bem. Alguns dias se passam, Ethel está bastante feliz com seu trabalho de empregada na casa de Celia, cantarolando uma canção enquanto espanava a gárgula, agora uma estátua de Buda. O demônio lhe diz que ela não precisa limpá-lo todos os dias, mas ela responde que gosta de trabalhar assim e pergunta se ele sabe onde está Yuki. A gárgula responde que Yuki foi para o castelo com Celia, o que é uma surpresa para ela. De volta ao castelo, Yuki e Celia se curvam, ajoelhados, enquanto uma das guardas anuncia que estão na presença do imperador Dara deste reino. Dara parece ser um homem muito rígido, pois lhes diz imediatamente que a razão de sua convocação está ligada ao que aconteceu na vila atacada pelos bandidos. Yuki sorri e pensa consigo mesmo que todos os reis são hipócritas, sejam humanos ou demônios. Para sua surpresa, porém, o rei de repente abandona sua persona de durão, afirmando que parece um perfeito idiota daquele jeito e que falará normalmente a partir de agora. A guarda chamada Sylvia lhe diz para não falar normalmente e manter uma postura real, e os dois começam a discutir sobre como deveriam se expressar. Yuki não tem a menor ideia do que está acontecendo naquele momento. Então ele permanece em silêncio. Logo, o rei volta sua atenção para eles, afirmando que soube que a vila foi atacada por um grupo de bandidos, e depois pelo herói Miller do Império das Galeras, que eles conseguiram afastar, salvando assim a vila de qualquer dano maior. Ele afirma que eles certamente receberão uma recompensa por suas boas ações, mas Celia responde que ela apenas fez o que era certo e não pede nenhuma recompensa. Obviamente, essa rica pimbeche não quer, mas e o pobre Yuki, que fez tudo sozinho enquanto sua majestade se aquecia no conforto? O rei então se vira para Yuki e pergunta qual recompensa ele gostaria. Yuki decide jogar a carta da astúcia e lhe diz que nem mesmo um rei pode conceder o que ele realmente deseja. O rei fica imediatamente intrigado e pergunta o que ele quer exatamente. Ele pergunta se quer dinheiro, mas Yuki balança a cabeça. O rei pergunta se ele quer um harém para si, mas Yuki balança a cabeça mais uma vez. Então, finalmente, o rei pergunta se ele quer o próprio trono, mas Yuki balança a cabeça pela terceira vez, afirmando que o que ele mais quer é o amor de Sylvia. Sylvia fica chocada, enquanto Sylvia cora, mas o rei apenas ri, afirmando que não pode fazer absolutamente nada a esse respeito. Mais tarde naquele dia, de volta à mansão, Yuki se ajoelha, com a cabeça no chão, e pede perdão a Celia enquanto ela o repreende, afirmando que o quarto do rei não é o lugar para declarar seu amor. Yuki se desculpa mais uma vez, implorando para ela não ficar brava com ele, enquanto a mãe dela, sentada ali também, ri ao ver as peripécias do jovem amor e decide intervir para apimentar um pouco as coisas. Ela afirma que, já que Yuki cometeu um erro, ele terá que pagar o preço. E como punição, ele não verá Celia por um mês inteiro. Yuki não acredita no que houve, mas ao mesmo tempo, Celia também fica desolada, pois não quer ficar longe de Yuki e acha que é uma punição um pouco severa demais. A mãe dela ri mais uma vez e afirma que então eles não se verão por meio mês. Nisso, ela chama Rapia que sem hesitar um segundo, agarra Yuki pela nuca e começa a carregá-lo para fora. Ao atravessar o corredor, ela para um instante e diz ao seu antigo capitão para olhar pela janela em direção a Sheik. Yuki segue o olhar dela e encontra Sheik sentado sozinho nos jardins, com uma expressão bastante triste. Harpia o informa que desde o incidente na vila, Sheik nem brinca mais com ela e vive arrastando-se com um ar abatido. Yuki percebe que Sheik provavelmente se culpa por tudo, por não ter conseguido proteger Teal e a gárgula quando Miller os atacou. Harpia então continua sua tarefa e o leva de volta ao seu quarto na taverna, onde ele encontra o demônio e Teal em plena discussão. A gárgula diz a Teal que ela deveria cuidar de si mesma, e até Harpia pensa que ela deveria voltar para a mansão agora.
Então as duas partem, deixando Yuki e a gárgula para trás. Yuki conta ao demônio tudo o que aconteceu hoje, mas o demônio não é de nenhuma ajuda, afirmando que não pode fazer muito e que ele deveria apenas esperar passar. Yuki decide procurar uma solução melhor e desce para encontrar Cramon, pedindo-lhe que lhe dê o máximo de trabalho possível para que ele possa se tornar digno de Celia, no sentido mais nobre da palavra. Em breve, meio mês se passa, durante o qual Yuki encadeia missões, esperando se tornar um aventureiro melhor. E finalmente, no 15º dia, ele retorna feliz, pronto para finalmente reencontrar Celia. A gárgula o para de repente, afirmando que quer falar com ele. Yuki fica confuso, mas, de repente, a gárgula se transforma novamente em demônio, e Yuki percebe imediatamente o problema. O demônio está se desintegrando, pois o ataque de Miller foi muito mais forte e devastador do que ele imaginara. Yuki pergunta por que diabos ele não lhe contou antes, mas o demônio responde que isso não teria mudado nada, pois não há como parar isso. Ele pensa que talvez lhe restem alguns dias antes de se desintegrar completamente e diz a Yuki para cuidar de Tio a todo custo. Ele lhe diz que Tio ainda está muito doente e pode desmaiar a qualquer momento. Yuki fica chocado ao ouvir isso, pois Sheik lhe deu uma poção especial, e suas poções são milagrosas por sua capacidade de cura. O demônio lhe diz, no entanto, que ele a observa desde a infância e sabe que algo está errado há algumas semanas já. Ele afirma que uma vez que ele se desintegrar, Tio ficará completamente sozinha e não vai conseguir. Yuki promete que cuidará de Tio, aconteça o que acontecer. O demônio sorri, afirmando que agora pode descansar em paz, sabendo que a garota está em boas mãos. Mas Yuki lhe diz para não se preocupar muito, pois ele vai encontrar uma maneira de mantê-lo vivo também. O demônio afirma que não há como fazer nada em seu estado, mas Yuki finge que ele seria um excelente item de decoração de interiores, então ele verá o que pode fazer para mantê-lo vivo. Yuki parte imediatamente para encontrar Dyuk e lhe fala sobre o problema do demônio. E como Dyuk é um demônio desde sempre, ele conhece a solução e diz a Yuki para dar Magicita à gárgula, o que deveria curá-la completamente. Mas antes que ele pudesse explicar o processo completo, Yuki foge agradecendo-o sem nem saber onde diabos encontraria essa Magicita. Antes que ele pudesse pensar nisso, ele avista Cilia correndo em sua direção, com um ar preocupado, dizendo-lhe para ir com ela imediatamente, pois ele não está bem. Ele retorna imediatamente à mansão e encontra Tiki trabalhando incansavelmente em suas poções. Mas ele diz a Yuki que as coisas não parecem boas para ela, pois, não importa o que ele faça, a febre não baixa. Ele afirma que está tentando atrasar o inevitável, mas que eles precisam fazer algo imediatamente se quiserem salvar a vida dela. Ele diz a Yuki para conseguir algumas das ervas de que ele precisa para os medicamentos. Yuki não sabe onde encontrar as ervas de que ele fala, então Celia se oferece para acompanhá-lo. Ele se dirige imediatamente à guilda dos mercadores, mas, infelizmente, eles estão sem estoque de ervas e magicita. O mercador afirma que há uma escassez de carneiros, então as pessoas estão usando magicita como substituto. Yuki está perdido. Ele não sabe o que fazer, pois se não encontrar a magicita e a erva crepuscular, vai perder Tio e o demônio em seu quarto. É então que Cramon se aproxima dele e lhe fala sobre uma missão. Yuki responde que não está pronto para uma missão agora, mas Cramon lhe diz para ouvir primeiro e falar depois. Ele explica que a missão é desalojar um monstro de uma caverna de magicita, e como a energia mágica se acumula lá, eles certamente encontrarão erva crepuscular também. Para sua grande alegria, Cramon concorda em acompanhá-los até o local, e até Sofia se junta à expedição, pois não pode se esquivar quando uma de suas servas está doente. Ao pôr do sol, eles chegam à vila vizinha e Cramon afirma que passarão a noite ali, e seguirão para a caverna amanhã de manhã. Yuki fica surpreso e quer ir imediatamente, mas Cramon lhe diz para se acalmar, pois outros monstros também estão ativos à noite, e eles não querem tornar suas tarefas mais difíceis do que já são. Além disso, esse monstro é um comedor de rochas mutante, que se tornou super forte depois de ingerir uma tonelada de magicita, e agora os ataques mágicos não o afetam mais de verdade. E para completar, ele os informa que a pessoa que autorizou essa caçada quer o monstro vivo. Eles precisam, portanto, encontrar uma maneira de conseguir isso. Na manhã seguinte, eles se preparam cedo e de bom humor e seguem para a caverna. Logo, eles se encontram cara a cara com um monstro comedor de rochas que mastiga cristais de magicita como se estivesse beliscando salgadinhos no happy hour. No momento em que avistam os intrusos, eles lhes lançam uma saraivada de rochas. E o que salva Celia de ser absolutamente pulverizada por uma delas, enquanto Sofia esmaga a rocha que avisava com um único chute e Cramon usa uma estranha habilidade mágica para lidar com as que lhe são lançadas. Yuki tenta imediatamente revidar e usa um ataque mágico ofensivo contra ele, mas o monstro está completamente ileso. Cramon lhe diz para ter cuidado, pois eles precisam capturar o demônio vivo. Então ele usa seu ataque de bloqueio terrestre que prende o comedor de rochas, enquanto Celia usa seu feitiço de corrente divina para mantê-lo no lugar.
Tudo isso é em vão, no entanto, pois o monstro consegue quebrar as correntes e destrói as rochas ao seu redor para se libertar novamente. Craemon elabora um plano para destruir o monstro por dentro. Ele propõe usar sua magia das sombras para criar uma barreira ao redor de Sofia, que poderá entrar na boca do monstro e matá-lo por dentro. Sylvia fica preocupada, mas Sofia lhe diz para não se preocupar, pois ela é especializada em combate corpo a corpo, e Yuki decide levar as coisas a sério e cria uma jaula de gelo ao redor do monstro, seguida pelas correntes divinas de Sylvia. Sofia é imediatamente coberta pela magia das sombras e salta para a boca do monstro. Desaparecendo lá dentro, o monstro percebe que algo está errado e faz o seu melhor para se libertar de suas amarras. Mas Yuki e Cilia continuam a relançar suas habilidades para mantê-lo no lugar. O monstro, no entanto, tem uma última carta na manga, pois ele expele uma enxurrada de pequenos demônios de rocha que também são imunes a danos mágicos. Percebendo isso, Yuki começa a espancar esses monstros, destruindo-os um por um, enquanto Celia se esforça para conter o gigantesco comedor de rochas. Logo ela enfraquece e é empurrada para o chão enquanto o monstro a domina, ameaçador. Mas antes que ele pudesse acabar com ela, o monstro desaba no chão e Sofia emerge de dentro, tendo conseguido destruir o monstro por dentro. Craemon a abraça imediatamente e diz a Cilia e Yuki para irem buscar a erva crepuscular. Eles correm imediatamente mais fundo na caverna e encontram a erva crepuscular. Mas assim que Yuki fala em voltar, Craemon lhes diz para ficarem para a noite, pois uma viagem noturna pode ser muito perigosa. Yuki está preocupado com o tio e decide fugir na calada da noite, mas Cilia sabia que ele faria algo assim, já que ele pode voar. Então ela lhe entrega as ervas, após o que Yuki faz suas asas e chifres crescerem novamente antes de voar para correr até Tio e a gárgula. Ele dá as ervas a Shake e corre para seu quarto, forçando o cristal de magicita na garganta da gárgula. Imediatamente, o braço do demônio volta a crescer e ele sente um fluxo de energia dentro de si antes de sair do quarto e ir direto para Tio. Ele entra no quarto dela sem bater, como um mal educado, e a encontra profundamente adormecida. Mas esse desajeitado a acorda só para dizer que ela está bem agora. Completamente exausto, Yuki voa até a outra vila para garantir que ninguém descubra sua verdadeira identidade, cansando-se enormemente. Mas ele é recompensado podendo dormir nas incríveis coxas de Célia. Mas é aqui que este vídeo termina. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.